Olá pessoal do 7º ano, aqui é o professor Peterson e nós temos mais uma aula de Educação Física, continuando no nosso tema de danças urbanas. Aproveitando, já vamos cumprimentar o Val. Tudo bem, Val? Lembrando, o Val vai nos ajudar interpretando a nossa aula em Libras. Ainda temos aqueles recadinhos que não podem faltar, né? Se você está assistindo essa aula só pela TV e não tem acesso à internet, não esqueça, entre em contato com a sua escola e verifique lá qual é o procedimento das suas atividades impressas. Se você acessa a internet, acessa o Google Classroom, não esqueça, muito importante, realize a atividade obrigatória. Ela vai garantir a tua presença na nossa aula, tá? E também pode ser até utilizada pelo seu professor na avaliação sua do trimestre. Vamos lá para a nossa aula, continuando o nosso assunto? Antes de nós entrarmos no assunto da nossa aula, vamos dar aquela revisadinha no que a gente falou na aula passada, no estilo que nós vimos na aula passada. Na aula passada, você deve estar lembrado, nós tratamos do waving, ou wave, a dança das ondas. Olha só, o waving, uma dança social que acabou sendo incorporada ao popping, trazendo maior fluidez ao estilo. Você lembra bem o que é dança social? Aquela dança que começa nas festas, nos bailes, né? Passos fáceis que começam a ser imitados pelas outras pessoas. As características principais do wave são os movimentos ondulatórios, as ondas, executados aonde? Nas articulações do nosso corpo. Olha só lá o nosso GIF, né? Como a bonequinha ali dança, ondulando os seus braços, movimentando o corpo nas articulações. Certo? Então esse foi o wave. Hoje nós vamos tratar de um ritmo de dança urbana que não teve origem nos Estados Unidos. Até hoje, né, todos esses outros que nós tratamos, a origem era nos Estados Unidos. Hoje, o nosso estilo, a origem dele está fora dos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar do Raga. O que é o Raga? O Raga é a forma abreviada de Ragamuffin, ou dancehall digital. É um gênero de música eletrônica surgido através de influências do dancehall na Jamaica, em meados dos anos 80, sendo Wave Smith considerado o primeiro a gravar uma música no estilo. O nome da música era Under My Slang Tang. Não tem como a gente traduzir o nome dessa música, porque não está em inglês. Na verdade, mistura algumas palavras em inglês com outras palavras de um dialeto jamaicano da ilha. Por isso não tem tradução o nome da música, tá? Vamos ver qual foi a ideia dele? O Raga assemelha-se ao reggae, né? Aquele ritmo conhecido já da Jamaica, que tem toda a sua origem na Jamaica. Porém, partes da instrumentalização, ou seja, a maior parte dos instrumentos envolvidos no som do reggae são digitais, tá? Então, saem os instrumentos que normalmente você vê no estilo reggae e entra na verdade vai entrar um instrumento digital. A gente já vai entender qual é, tá? O estilo é geralmente associado com o dancehall. O que é o dancehall? Esse sim nós podemos traduzir, né? É um salão de dança, ou um salão de festas, tá? Então, dancehall era o nome que davam para as festas dançantes, né, na Jamaica. Algo parecido com os bailes funks do Rio de Janeiro, tá? Algo relativamente parecido com o que acontece num baile funk lá do Rio de Janeiro, tá? Então, um espaço onde principalmente jovens se reuniam para dançar, tá? Esse é o dancehall. O Raga é a abreviação para o Ragamuffin, que é o que a gente já viu antes, né? Originalmente um termo usado pela juventude dos guetos de Kingston,
né? O que são os guetos? Kingston é uma cidade na Jamaica, tá? E os guetos são aqueles bairros mais afastados, aqueles bairros da periferia, onde vive a população mais pobre, né? A população que tem mais dificuldade de sobrevivência, que está sempre batalhando para conseguir dinheiro e tal, né? Então, os guetos são os locais onde essas pessoas mais pobres vivem. Então, nesses guetos, não há tanta opção de diversão, né? Então, o dance hall, ao som do raga, passa a ser uma opção de diversão, né? De baile, né? De dança, para essas pessoas que estão aqui nesses guetos, tá? Devido aos custos relativamente baixos de ritmos feitos por sintetizadores, o raga transformou-se na modalidade preferida para muitos produtores jamaicanos, né? O que é o sintetizador? Lembra quando eu falei para você que retira-se os instrumentos do reggae e passa-se a usar um único instrumento digital? O sintetizador, talvez você conheça mais como teclado, né? Mas é aquele instrumento eletrônico que consegue reproduzir o som de vários instrumentos diferentes. E o músico, ele consegue gravar esses diferentes sons e depois unir tudo formando a música. Então ele acaba fazendo naquele teclado, né, nas teclas do instrumento, sons diferentes de vários outros instrumentos, consegue colocar uma base de bateria ali, ele consegue gravar instrumentos separados e depois juntar tudo, por isso sintetizador, porque sintetiza praticamente uma orquestra toda ou uma banda toda num único instrumento. Então isso deixava o custo de produção dessas músicas bem mais baixo, né? E num país como a Jamaica, que tem dificuldade financeira, de recursos, os produtores entendendo que aquilo ali era uma vantagem, o uso do sintetizador para produzir as músicas, tá? Também foi permitido, né, fugir, né, uma fuga da ideia do roots. O roots significa as raízes, pois o raga não precisava ser feito com a mesma fé que os rastafaris usavam para compor um reggae. Então, olha só, os rastafaris, ou a cultura rastafari na Jamaica, é praticamente uma religião, né? E o reggae está incorporado nessa cultura. Então, o reggae tem uma raiz cultural para o povo jamaicano muito forte, né? E os rastafaris, eles têm essa função, ou essa obrigação, ou essa missão de manter essas raízes, porque isso tem um significado cultural para aquele povo, para aquela população, tá? O raga, ele rompe um pouco com essas raízes. É uma outra forma de fazer música, uma outra forma de tocar a música e uma outra forma de dançar a música. A gente já vai entender um pouquinho essas diferenças, tá? Mas a ideia é que o raga, inicialmente, ele faz uma ruptura com o reggae, que foi da onde veio a sua origem. Embora o raga seja ligado nas mentes de muitos com o DJ, que brinda os cantores com fortes batidas, os cantores dirigem-se frequentemente a interesses românticos e de Rastafari. E os dois estilos vocais são misturados frequentemente, tá? Então, na hora de cantar, o raga e o reggae acabam se misturando, tá? Com letras e músicas românticas, às vezes, também com letras falando da questão dos Rastafaris, né? Dessa herança cultural, tá? Então, apesar de em algum momento eles se separarem, em outro eles se aproximam, tá? O primeiro registro do raga foi em 1985, a gente já viu isso lá no comecinho, com a canção de Wayne Smith, Under My Slang Tang, que foi produzida por King James e composta em torno de um ritmo pré-programado em um teclado, olha, até dá a marca do teclado, Casio MT-40.
e seu impacto foi imediato. Durante os anos 90, o raga continuou firmemente como o som mais popular nos dance halls jamaicanos. Então, percebem como ele fez a música toda com um teclado, né, sintetizando vários instrumentos, né? Essa era, vamos dizer, a grande opção, o grande pulo do raga perante o reggae. O estilo moderno do raga e do dancehall é híbrido e caracteriza por um seletor, chamado DJ, né, ou um DJ, que é o MC. Agora vamos entender qual que é a diferença aqui, tá? O seletor é aquele que só separa as músicas e toca, tá? Já o DJ, que nós entendemos com o MC, ele coloca a voz dele também na música. Então, no raga, lá na Jamaica, eles chamam de seletor o DJ e chamam de DJ o MC, tá? O DJ é o que escolhe as músicas, seleciona as músicas, e o MC é aquele que coloca a voz também na música, tá? Então, eles produzem daí essas músicas, as próprias batidas, o próprio ritmo, com colagens de reggae, com músicas reggae, eles vão colando uma música na outra, encaixando uma música na outra, tá? Ou com recursos originais deles próprios, tá? Com ritmos, músicas que eles próprios tocaram, gravaram, e daí fazem essas colagens junto com reggaes já conhecidos, ok? Geralmente são abordados temas de rude boys. O que são rude boys? Se a gente for traduzir ao pé da letra, rude boys são garotos rudes ou garotos maus, tá? Então fica com isso aí por enquanto, logo a gente explica melhor o que é. A estrutura musical é enraizada no reggae, né? A base está no reggae. Tá? Embora os ritmos jogados digitalmente o tornem consideravelmente mais rápido que o reggae. O reggae tem uma batida um pouco mais lenta. O raga, ele está baseado no reggae, mas ele aumenta a batida, ele aumenta o ritmo. Tá? Em meados dos anos 80, o instrumental ficou praticamente totalmente digital, mudando o som consideravelmente, né? Então, os instrumentos saíram e o raga assumiu toda aquela plataforma digital para produzir as músicas. Com o tempo, foi cada vez mais sendo caracterizado por ritmos mais acelerados, com pouca conexão com os ritmos do início do reggae, né? Então, conforme foi se desenvolvendo o raga, foi crescendo nesse movimento de digitalização, ele foi acelerando, né, se tornando um ritmo mais rápido e ficando mais longe do reggae, de quem lhe deu, né, o princípio aonde quem lhe dava as raízes. Tá? O estilo de cantar dos DJs, os MCs, né, acompanhado dessa musicalidade mais digital, se separou dos conceitos tradicionais da música popular da Jamaica, do reggae. Se nos anos 70 o reggae era vermelho, dourado e verde, né, que é a bandeira do reggae, tem essas cores, né, a bandeira Rastafari, na década seguinte se tornou uma corrente de ouro. Por que uma corrente de ouro? Lembra quando a gente falou dos Rude Boys? Então, os Rude Boys, eles tinham um costume de usar uma corrente de ouro no pescoço, né? Era algo que identificava que aquele rapaz, que aquele garoto, que aquele homem, né, era do raga, né, era da tribo do raga, era essa corrente de ouro que identificava um rude boy. Foi removido de sua postura cultural roots, né? Então as raízes que a gente falou do reggae foram esquecidas a partir desse movimento aí, tá? E houve vários debates entre os puristas do roots, entre aqueles rastafaris, né, claros, enraizados, que queriam que a música não sofresse todas aquelas modificações, tá?
que questionavam se aquele estilo musical ainda seria considerado como sendo uma extensão da música reggae. Então começou a haver uma série de discussões na Jamaica sobre o raga e o reggae, né? Alguns dizendo que o raga não tinha mais nada a ver com o reggae, tinha perdido todas as suas raízes, né? Outros ainda defendendo que o raga era um novo reggae ou uma extensão do reggae. Essa mudança no estilo novamente fez surgir uma nova geração de artistas, como Shabba Ranks. Talvez vocês não conheçam, mas na final da década de 80, início da década de 90, né, o Shabba Ranks ele foi bem conhecido. Né? Essa foto ali é do próprio, tá bom? Que se tornou o mais conhecido artista de raga no mundo. Os DJs foram ficando cada vez mais focados em letras de slackness. Slackness, esse é um outro problema que também a gente pode dizer que começou a surgir no raga. As letras de slackness, elas tinham um caráter violento, machista e com um apelo sexual muito grande. Tá? Então isso também foi algo que começou a depor contra esses artistas, né, que divulgavam e cantavam o raga. Tá? Vamos lá, então, para o nosso primeiro exercício. Vamos ver se a gente entendeu um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou. Tá? O raga surgiu a partir de que ritmo musical já muito conhecido mundialmente, característica de um país, de uma ilha, mas que é conhecido no mundo todo. Eu acho que está bem fácil, vocês devem saber, mas mesmo assim, vocês terão uns minutinhos e daqui a pouco nós voltamos.
Com certeza você já sabia, né? Nem precisou responder, então vamos logo para a nossa resposta. O raga surgiu de que ritmo musical conhecido? Do reggae, né? Talvez até você goste muito de reggae. Exercício 2. Apesar de ter sua origem no reggae, o raga se diferencia dele pelo quê? Pela batida eletrônica? Pela falta do roots, das raízes? Pelo baixo custo de produção? Ou todas as alternativas anteriores estão corretas? Pense um pouquinho, daqui a pouco nós voltamos.
Essa estava um pouco mais difícil, né? Talvez até você precisou fazer a sua pesquisa básica aí. Mas vamos lá, corrigir? Olha, na verdade, todas as alternativas estão corretas, né? O raga, ele se diferenciou do reggae pela batida mais eletrônica e mais acelerada também, pela falta ou até por ter perdido essas raízes, os roots, né? E também pelo baixo custo de produção. Então, no começo dos anos 90, músicas como No No No, de Dawn Payne, e Mr. Loverman, de Shabba Ranks, ou Workerman, de Patra, ou Carolina, de Shaggy, e Murder, de She Wrote, de Chaka Demus e Pillars, se tornaram alguns dos primeiros super hits de dancehall nos Estados Unidos e no mundo. Essas músicas produzidas na Jamaica, elas acabaram ganhando o mundo e levando o raga para o mundo todo. Tá? Foi a partir, então, de 1992, com a repercussão internacional, a letra considerada homofóbica da música Boom Bye Bye, de Buju Banton, e com a realidade da violência em Kingston, que marcou outra grande mudança no dancehall. Dessa vez, de volta ao Rastafari, aos temas culturais e à religião. Então, o que aconteceu? O raga foi se afastando do reggae, até que aconteceu que essa música tinha uma letra homofóbica e dentro da Jamaica, na cidade de Kingston, dois DJs, né, ou dois MCs muito conhecidos acabaram assassinados. Né? Então, muitos dizem que isso se deu fruto da violência que o próprio ritmo estava colocando nas suas músicas. Então, a partir daí, o raga se voltou de novo às suas raízes, voltou para a proposta roots do reggae, tá? Para aquela proposta de cultura jamaicana. Assim, a cena do raga consciente foi se tornando um movimento mais popular na Jamaica e no mundo todo. Uma nova geração de cantores na linha mais melódica surgiu, voltando à era do reggae roots, se voltando a escrever mais e mais sobre direitos iguais e justiça. Então, houve um retorno do raga a essas raízes e as músicas mudaram, né? Se tornando músicas mais voltadas à consciência da condição dos jamaicanos, da luta deles pelos seus direitos, né? Da luta deles por justiça. Ok? Durante os anos 90, o raga permaneceu firmemente como o som mais popular das dancehalls jamaicanos. Tá? Começou a incorporar técnicas de hip hop e diversos de seus artistas marcaram presença no meio do hip hop nos Estados Unidos. O raga também acabou sendo uma influência importante até no Reino Unido, lá na Inglaterra, já na Europa. Tá? Vem saindo até das Américas aqui. Bom, no Brasil, o raga teve início nos anos 90 nas periferias da Grande São Paulo. Alguns pioneiros nesse estilo no Brasil foram Toster, paulistas como Pepeu, Frank, Rica Keverman, da banda Nômade. E esse ali, na foto, é o Toster Ed, que inclusive teve algumas apresentações aqui em Curitiba na época. Tá? Os passos da dança, em sua maioria, querem passar mensagens bem diretas, que pelos próprios nomes já podem ser entendidas. Questões de gênero são muito fortes no dancehall. Existem passos masculinos e femininos, todos com intenções de autoafirmação. As garotas são conhecidas como dancehall queens, ou rainhas da sala de dança. Tá? Dançarinas com trajes chamativos, com alta flexibilidade e capacidade de isolamento dos movimentos do quadril e do tronco. Isso significa mais ou menos o quê? Elas conseguem fazer um movimento com a parte de cima do corpo e outro movimento com a parte de baixo do corpo. Tá? Então, uma coordenação aí envolvida muito grande. Performance e energia pura são exploradas em momentos específicos das festas, tornando-as verdadeiras musas em uma exposição semelhante às dançarinas do funk carioca. Então, para você ter alguma
ideia, a dança do raga é muito parecida com a dança funk carioca, certo? Os chamados rude boys são os rapazes que se vestem com bermudas largas e enormes correntes douradas. Lembra que a gente falou que era a identidade deles eram as correntes douradas? Blusas apertadas executam movimentos fortes que expressam orgulho de suas origens e de suas formas de enfrentar os desafiantes. Expressam algo como chamar para uma disputa. É uma atitude até que envolve um pouco de arrogância e de provocação. Por isso que acabava entrando naquela situação de violência, né? Acabava criando situações de violência, tá? Então é uma atitude que tem que tomar um certo cuidado, né? Vamos observar. Uma das principais difusoras desta linguagem é a francesa Laure Courtelemont, que se apaixonou pelas danças de influência africana e passou a praticar, coreografar e pesquisar o dancehall, tá? Apesar de ter nascido na Jamaica e ser fruto do reggae, o reggae tem uma característica de dança africana, né? Tem uma origem também na dança africana. Ela criou a marca Raga Jam, nome designado para sua técnica de ensino da dança, uma concepção pedagógica e visão coreográfica da cultura jamaicana. Então a Laure, ela transformou o Raga numa academia de dança, né? Uma proposta pedagógica para ensinar essa dança, tá? E ela criou uma rede de academias pelo Brasil todo, uma franquia de academias, né? Ensinando esse tipo de dança, né? O dancehall jamaicano. Nosso terceiro exercício, então. Qual é a principal intenção dos passos de dança no Raga? A gente olhou lá que eles têm uma intenção, os passos feitos lá na pista, tá bom? Passar mensagens diretas com intenções de autoafirmação, passar mensagens políticas e religiosas, divulgar a cultura rasca ou copiar aqui o funk carioca. De novo, nós vamos ter alguns minutos para você ler novamente e responder a nossa questão. A gente volta em breve.
Voltamos. Corrigindo então? Olha só. A intenção dos passos do Haga é de passar mensagens diretas com intenções de autoafirmação, tá? Sem enrolação. Exercício 4. Como são conhecidas as dançarinas do Haga, tá? Essa eu sei que você já sabe, eu nem vou ler as alternativas. Daqui uns minutos nós voltamos para corrigir.
Já voltamos. Vamos corrigir então. As dançarinas do Raga são as Dance Hall Queens, não? As rainhas da pista de dança, né? Da sala de dança. Revisando então a nossa aula de hoje, que tratou do Raga, esse ritmo que teve origem lá no reggae jamaicano, né? Ele assemelha-se ao reggae, porém a instrumentação é digital. O estilo é geralmente associado com o dancehall, né? As garotas são conhecidas como as Dancehall Queens e os garotos são chamados de Rude Boys. E se você quiser saber mais um pouquinho, né? Eu trouxe aqui duas sugestões. Uma mostrando um vídeo da Raga Jan, que é um vídeo da Laure, mostrando como ensina a dança, tá? E o segundo é um vídeo de um acampamento norte-americano, Urban Dance Camp, um acampamento de férias, que os jovens praticam dança urbana e fazem algumas apresentações. Bem interessantes os dois vídeos, vale a pena você dar uma olhada, ok? Ficamos hoje por aqui, voltamos na próxima aula com uma nova dança urbana. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau, gente!